junina. Nós fizemos um grande trabalho ano passado, com algumas inovações que nos permitem, esse ano, buscar parcerias de trabalho que se autossustentam com a própria festa via patrocínio. Então, eu acho que é um ganho muito grande que a cidade deve comemorar. Infelizmente, como havia interesses, quando eu digo interesses lícitos, pessoas que eram contratadas para fazer determinadas coisas, e agora, como se autopaga via patrocínio alguns tipos de serviços, essas pessoas não estão mais sendo contratadas, e aí elas começam a criar uma rede de calúnias, de intrigas, mas nós estamos com muita tranquilidade em relação a isso, porque eu acho que o que a cidade tem que comemorar nesse momento é que não há dinheiro público mais sendo colocado e que o Comas pode, e as entidades, o Comas, possam arrecadar. Veja você, a festa continua mantendo a sua tradição, as barracas beneficentes estão lá, todo tipo de segurança está lá, o Comas continua organizando a festa, a prefeitura continua organizando a festa e nós contratamos. Sempre foi contratado gente para fechar a festa, foi contratado gente, quando digo, contratado o sistema de fechamento, contratado o sistema de camarote, contratado o sistema de som, contratado, enfim, toda a estrutura da festa. Se você pegar as minhas entrevistas do ano passado, nós falávamos os números aqui, 1.200.000, 1.400.000, 1,5 milhão, 2 milhões de reais giravam nessa situação da festa. E grande parte desses recursos eram públicos. E hoje, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, nós pudemos demonstrar que a nossa festa, ela pode ser autossustentável. E nós conseguimos fazer isso. Eu acho que foi uma grande vitória do município transformar as festas em autossustentável e uma festa realizada pelo povo de Votorantim, discutida com as entidades normalmente, tudo assim. É uma pena, e aí é realmente uma pena, que pessoas que antes prestavam serviços e que nessa nova modalidade não estão prestando serviços, se deem a esse trabalho. Eu acho que isso é lamentável para a cidade. O que deveria se verificar é que a prefeitura agora não está mais colocando dinheiro público e nós temos com isso mais recursos para aplicar na cidade. Jornal da Cruzeiro. Ok, vamos agora conversar sobre festa junina, então. Como o Fábio Andrade disse, e-mails circularam aí na última semana, especificamente nessa semana que nós estamos, e-mails anônimos, né? Infelizmente, um apresentador nosso caiu nessa questão aí de pessoas que mandam e não se identificam, acabou se manifestando aí, falando até o que não sabia, na verdade, né? E isso acaba criando assim uma série de fatos, né? Porque uma pessoa pega uma dessas informações e multiplica e vai multiplicando e multiplicando e multiplicando, quando se percebe, o assunto já tomou uma proporção imensa, né? Imensa. Agora, há aquelas pessoas que dizem que aonde há fumaça, há fogo, né? Isso eu estou dizendo porque uma das pessoas que ligou aqui essa semana falou exatamente isso. Agora, nada melhor do que a gente ter aqui a Suzana Pivetta, que é a presidente do Comas, para estar esclarecendo muitas dessas dúvidas que pairam no ar. Eu, particularmente, percebi aqui que na coletiva a Suzana falou, já explicou, né, em relação aos ingressos do parque, aos shows, e o Pivetta foi muito claro que a prefeitura, o poder público municipal, não vai colocar dinheiro na festa. Esse dinheiro vem de parcerias, vem de trabalho que foi feito para que a prefeitura não arque com nenhuma despesa. Agora, o que nós vamos saber da Suzana Pivetta, como vai ser feito, né? De que maneira isso vai ser feito, para que você possa saber e nós também possamos entender. Eu, particularmente, de festa junina, eu tenho uma certa experiência, né? Convivi, trabalhei muito pela festa junina, enfim, não é o caso aqui, é passado, eu só tô querendo chegar numa questão, que uma das informações que veio nesse e-mail, que aliás está até aqui na minha mão,
dá conta de que um empresário, né, uma pessoa que é o administrador do Pagliato, que é o seu Tupã, pessoa que eu conheço, inclusive, é um empresário de shows, de eventos, uma pessoa com uma competência muito grande, aliás, é ele que é o responsável pela festa de Araçoiaba, né? Dava-se conta de que ele teria feito um investimento na festa em torno de R$500 mil. Quando chegou essa notícia, eu particularmente fiquei feliz, né? Fiquei contente, porque se está alguém externo acreditando na festa e fazendo essa contribuição com R$500 mil, eu sei que é um valor que vai contribuir muito para a festa. Então, não entendi o porquê desse falatório todo, se é uma coisa positiva para a cidade, como o prefeito falou. Eu não estou aqui, eu sei, para você que está em casa aí e que às vezes manda aqueles e-mails aqui me questionando, falando que eu sou muito Faustão, né? Eu sei separar muito bem as coisas, tá? A pessoa do Piveta, o prefeito Piveta, a pessoa da Suzana, a primeira-dama Suzana. Então, eu não estou aqui tentando remediar nada. Se fosse assim, eu nem convidaria a Suzana para vir aqui e dizer, porque ela já sabia que um dos temas que nós iríamos tratar aqui hoje era justamente a festa junina. Então, eu queria saber da Suzana o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa falação que foi essa semana. Então, vou começar sendo muito claro, Suzana. O empresário Tupã, do Pagliato, qual é o envolvimento dele com a festa junina e esses R$500 mil que ele teria contribuído com a festa. É real ou não é real? Para a gente começar a responder, tem que ser uma resposta longa, né, Wellington? Claro. Por causa que... E temos tempo para isso. Temos tempo. Eu também tenho tempo aqui. Se vocês estiverem dispostos, eu fico até 1h da manhã aqui, né, dona Vilma? A gente fica. Porque tem que explicar, porque muitas pessoas, é que nem o Wellington falou, o Wellington participou da festa junina há muitos anos, mas muitas pessoas não compreendem, né, como funciona a festa. Toda vez que a gente modifica alguma coisa, as pessoas tendem a ter uma reação. Algumas pessoas têm uma reação positiva, porque tem uma reação positiva durante a vida, e tem outras pessoas que tudo acham que vai dar errado, tudo é negativo, vê maldade em tudo, e as coisas não são bem assim, né? Esse ditado popular, onde tem fumaça tem fogo, não é tão correto, né? Porque, às vezes, as pessoas fazem fumaça onde não existe fogo. Então, o Wellington está aqui, fica fácil conversar com o Wellington. O ano 2011, 2010, 2009, nós estávamos juntos na festa junina, o Wellington. E o Wellington tem uma ideia que eu achei excelente. Não sei se você lembra-se disso. Para a gente fazer um camarote na festa junina. Foi uma ideia, eu achei muito boa ideia. E ele falou, não, isso daí faz em todos os lugares, porque o Wellington tem uma cabeça inovadora. Lembra como foi difícil a gente montar aquele camarote? Primeiro, convencer os parceiros, convencer interno, né? O próprio pessoal interno, olha... Foi difícil, aliás. Foi dificílimo. Nós ficamos horas naquela praça, discutimos, né? Você lembra disso? Lembro. Para fazer um camarote, é uma inovação tão positiva, e nós tivemos contrariedade dentro do nosso grupo, imagine fora do nosso grupo. E, na época, eu falei, puxa, mas é uma ideia ótima, todas as cidades fazem, por que não? Daí um falava, não, porque o povo que fica embaixo e o povo que fica em cima, é uma discriminação. Uma separação, né? Então, peraí, então aquela pessoa que pode ir na casa de Belém comer uma batata e aquela que, infelizmente, não pode comer um pastel, é discriminação? A gente tem que ver as coisas de uma dimensão positiva. Eu me lembrei disso porque eu sofri nessa praça com o Wellington, porque só eu e o Wellington queríamos e tinha uma multidão. E tem gente que prefere ficar lá embaixo para dançar também. Então, né? E outra coisa, a festa, ela tem um caráter cultural, ela tem um caráter de entretenimento, ela tem um caráter de recursos também.
O objetivo da festa é a gente angariar recursos para as entidades. É manter a tradição. Então, é um leque. Mas eu lembro que aquele dia foi uma briga tão grande que o Hélito chegou para mim e falou assim: Suzana, deixa. Você lembra disso? Deixa, Suzana, foi uma ideia minha, mas deixa para lá. Mas eu não deixei. Porque, infelizmente, eu tenho essa personalidade. Se eu acho que a coisa está certa, se ela é para o bem, vamos, mesmo que a torcida seja contra. E fizemos o camarote meia boca. Foi um camarote, né? Tiramos a grade do Comas, lembra? Tivemos que cortar um arbusto ali. Tivemos oposição de todo mundo, gente. Até para cortar uma árvore que estava, infelizmente, podre, que ela... Até isso não queriam. Mas nós fizemos o camarote, e o camarote hoje é um sucesso, já foi introduzido dentro da festa junina, é uma nova fonte de recursos significativa, Wellington. Sem dúvida. Recursos que nós não tínhamos. Muitas pessoas que não iam na festa junina, queria ver o artista, mas se sentia mal de ficar ali na multidão, né? Porque o jovem é fácil ficar ali, brinca, dança, né? Mas imagina a dona Vilma lá, A dona Vilma dança mais que todos os jovens. Pega o microfone, dona Vilma. Mas não vamos perder o raciocínio da Então, Suzana. Então, eu acho que isso foi um exemplo. Você me falando aqui, ouvindo ali a reportagem, lembrei disso. Quem tem cabeça para inovar, para ir procurar resultados, e faz com isso, com a intenção boa, porque a gente não fez o camarote para a gente ficar lá, porque a gente que trabalha na festa junina, a gente nem assiste show, né? Você sabe disso. Sim. A gente fica tenso da hora que começa à hora que termina. Eu brinco com o pessoal que o melhor dia da festa para mim é o dia que acaba. Porque para as pessoas é um divertimento, mas para quem está lá atrás é um trabalho tenso. O camarote foi uma ideia do Wellington, que eu gostei. Nós dois brigamos sozinhos. Verdade. Quase desistimos. O Wellington falou, não, Suzana, vamos deixar. Eu falei, não, vamos ficar. E hoje é uma aquisição para a nossa festa. E um grande recurso, Wellington. Eu nem imaginava que o camarote pudesse ser um recurso significativo como ele tem se mostrado. O ano passado ainda foi menos e a tendência é entrar no perfil das pessoas. Então, isso é uma mostra de que a gente tem que inovar. E a gente não tem que ter medo de fazer o que é certo, mesmo que haja uma torcida contra. E sempre há, infelizmente. A festa junina continua sendo administrada pelo Comas. Eu tenho feito todas as reuniões, eu tenho negociado todos os contratos. Nós contratamos várias pessoas. A festa junina, ela envolve uma série de contratações. Então, para você que não entende como é a festa junina, eu vou tentar te explicar resumidamente, Wellington. Tá. Porque a gente fala em festa junina e a pessoa que está ouvindo lá, ela não sabe muito bem como funciona. A festa junina, como na casa da gente, tem despesas e receitas. De um lado entra dinheiro e do outro sai. O que entra de dinheiro na festa junina? A bilheteria. Hoje em dia, para entrar na festa junina, há 8 anos quase, né, Hélito? Quando que a gente fechou a festa? Faz 8 anos, né, André? 2005, isso. porque antes a festa era aberta. Depois que ela ficou fechada, que nós somos obrigados a fechar a festa por questões de segurança, começamos a cobrar o valor. Começamos com R$1, lembra? E depois passamos a 2. Até hoje é R$2. Então, a bilheteria, que antes nós não tínhamos, de 2005 para trás, não tinha esse recurso. Nós temos o recurso de patrocínio, que também é pequeno, não é fácil a gente conseguir patrocínio. O pessoal fala, esse patrocínio, mas na hora de fechar, de dar o dinheiro, não é fácil. Esse ano nós temos 2 patrocinadores já confirmados, que é a bebida, tá? No caso, a Ambev. As pessoas gostam muito da bebida da Ambev, da cerveja especificamente. Então, foi fechado não tanto pelo patrocínio, porque eu sou descontente, posso falar isso publicamente, sou descontente com o patrocínio da Ambev, acho que ela teria potencial de nos patrocinar com muito mais, mas o produto dela é muito querido, né? Todo mundo gosta de Skol, de Brahma, e as pessoas gostam dessa bebida e a gente tenta atender bem essas pessoas. Então, bilheteria, patrocínio,
que mais? Agora o camarote, que é um novo veículo de receita, tá? E o parque, como funciona o parque? O parque é contratado. Como que ele paga aquele espaço? Ele fornece para o Comas 120 mil ingressos que a gente vende antecipadamente, e esse valor entra-se como o pagamento dele. Hoje, esses 120 mil ingressos, uma vez que eu falei na reportagem, as entidades também vendem, fica com 10%. Se a gente conseguir vender isso tudo até o dia da festa, a gente tem uma receita de 288 mil do parque. Tá? E algumas barracas. Vocês sabem que as entidades, nós estamos com 24 entidades. As entidades, a dona Vilma sabe muito bem, porque ela trabalha muito na festa junina. As entidades não pagam nada. Aquela barraca, a infraestrutura, é a gente que fornece. Tá? Mas existem alguns particulares que a gente loca. Porque, veja bem, como que ia montar essa festa antigamente? Não tinha bilheteria, né? Não tinha o camarote, que a gente lutou, né, Érito? Mas conseguimos pôr o camarote. Patrocínio é muito pouco. Então, grande parte vinha dessas barracas que são locadas. Esse ano nós já locamos. Você vai ver, quem for à festa vai ver que praticamente todas as barracas são a mesma. Vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão entender. Essas barracas, por exemplo, aquela mulher da cocada, que entra ali, muito famosa, ela paga. As particulares. Não das entidades, né? Não das entidades. As entidades não pagam nada, gente, porque nós somos entidades. O Comas é entidade. A festa a gente faz junto com as entidades. Então, nós tentamos tirar recurso da festa. As entidades, gente, não pagam a estrutura, mas o que está dentro da entidade, cada um é responsável. Então, a matéria-prima, quem faz batata, que nem a Casa de Belém, tudo que tem lá dentro, as panelas, os micro-ondas, a mercadoria são deles. Eles são voluntários e eles trabalham ali, todas as entidades. A senhora sabe disso. Mas a infraestrutura, que é um custo. Cada barraca daquela, a gente paga aluguel durante 16 dias. Vocês multiplicam 24 barracas a mais ou menos R$1.000, vocês têm uma noção do custo só das locações de barracas. Então, eu falei para vocês dos 5 recursos, que é a bilheteria, que é o patrocínio, o aluguel dessas barracas particulares, agora do parque e do nosso agora camarote. Tá? Então, você vê, nesses últimos anos, a gente conseguiu 2 receitas novas para a festa. Só que a festa tem muita despesa. Tudo é pago na festa. Desde a locação das tendas, tem locações de banheiro, tem segurança, o custo com segurança é muito alto. Tem os carros que a gente dá em sorteio, só de carro é 45 mil quase que a gente gasta. Tem os fogos. Então, a festa tem uma série de despesas. E tem os shows. Os shows, que é a parte mais pesada da festa. Então, quando a gente soma tudo que entra com tudo que sai, não bate a conta. Falta dinheiro. O Wellington sabe disso, porque ele sofreu muito tempo isso, porque a gente quer dar o de melhor, mas esbarra na questão financeira. E o que a gente vem observando, Wellington e todos vocês? Cada ano, o que acontece? A gente quer manter a festa bacana. A gente quer trazer a cantores que o público almeja, mas a gente quer manter o preço. Então, a conta não fecha. E, um ano, a gente pega o resultado da festa. Gastou tanto. Você vai no ano, gastou mais. No outro ano, gastou mais. Então, o prefeito falou, olha, a festa é tradicional, tem 96 anos, é um marco da cidade. Tanto é que a gente é gozado quando a gente fala para uma pessoa que não é daqui, a festa tem 96 anos e a cidade tem 47. A pessoa fala, nossa, mas a festa antecede até a instalação do município. Mas,
O nosso município, infelizmente, não é um município com muitos recursos financeiros. Atualmente, nós estamos com, a partir do orçamento, 9 milhões que sobra para a gente investir na cidade. O que é isso? Você arrecada o dinheiro, paga todas as contas, paga as despesas com educação, despesas com saúde, o que sobra para você investir na cidade? 9 milhões. Para a gente fazer alguma coisa na cidade, construir algumas coisas, você tem que pegar dinheiro de fora. A gente não pode se dar ao luxo de gastar 900 mil reais numa festa. Ah, consegue verba? Nós conseguimos, em 2009, né, Wellington, uma verba para trazer um show do Zezé de Camargo. O show do Zezé de Camargo em 2009, que foi um grande sucesso, veio verba de fora. Mas foi muito difícil, né, Wellington? Foi. É muito difícil. E nunca mais conseguimos. De fora é uma empresa. Não, de fora é do governo. De federal. projetos de governo federal. Lei Rouanet. Lei Rouanet, que o pessoal cobra muito da gente. Por que vocês não entram com Lei Rouanet? Tem outra lei de incentivo fiscal também. Tem. Faz 2 anos que eu trago dessa lei de incentivo fiscal. O que significa isso? O Estado paga o show para a gente. Mas isso é muito difícil. Nesses 2 anos há 2 anos eu estou presidindo a festa. Mas antes eu participava indiretamente. Nós nunca conseguimos, né, Wellington? Difícil. Acho que foi o único ano que a gente conseguiu, que foi o Zezé Zezé de Camargo e Luciano. Então, esses shows a gente paga. Esses shows são muito caros. Então, não fechando a conta, a prefeitura tem que entrar com dinheiro. E o que a gente tem tentado, e qual é o desafio nosso, e para vencer esse desafio, a gente tem que ser arrojado, mas responsável, é ter mecanismos para que a prefeitura diminua. Zerar é quase impossível, mas que ela diminua. Para a festa de 2011, Esse mecanismo, então, esse mecanismo, qual é? Você contrata as pessoas. E a comissão, nós contratamos várias empresas. E, dentre elas, nós contratamos o Grupo Pagliato. Então, agora, como nós contratamos... qual a função do Grupo Pagliato e de que maneira eles participam? Como nós contratamos o Parque Morenos... Que dá uma contribuição. Que dá uma contribuição. Mas é em edital ou é... Como não. As contratações... Mas não é prefeitura, né? Não é prefeitura. E as contratações são assim. Geralmente, antes da festa, quem tem interesse nos procura, né? Se existe 2, por exemplo, se chegassem 2 parques, então a gente pega a proposta, nós temos uma comissão, e nós fazemos que nem uma licitação interna. Mas, nesse caso, nesse ano, só o Morenos Parque. O parque, você já nos falou, a quantidade de ingressos que vem para você, que você transforma isso em... Não, então, esse dinheiro que vinha do parque, o dinheiro que vinha da bilheteria, o dinheiro que vinha do camarote, a gente punha tudo como receita e pagava todas as despesas. Então, mas especificamente o parque, só para as pessoas entenderem, a contrapartida do parque é uma quantidade de ingressos. É a quantidade. Para a gente chegar aqui no Pagliato. Qual está sendo a contrapartida do Pagliato? A contrapartida do Pagliato, você vê, a notícia ela é invertida. O Pagliato não vai ganhar nada. Você entendeu? Ele vai nos dar 500 mil, no sentido de que esse dinheiro eu tenho que ficar... Porque depois que acaba a festa, a gente fica com o resultado final. O Pagliato, ele simplesmente vai contratar os shows. Você entendeu? Por que ele vai contratar os shows? Quem conhece esse Grupo Pagliato, os nossos shows, na grande maioria das vezes, era contratado por um empresário, que o Wellington conhece muito bem, o Zezinho. O que ele fazia? Ele ia, nós tínhamos uma reunião com ele, a gente falava os cantores que a gente queria. Ele passava mais ou menos a previsão de quanto pretendia se investir nesses artistas, aí dentro desse valor que ele tinha, desse montante, ele dividia e a gente dava sugestões dos artistas que a gente queria. Muito dos artistas que a gente queria, a gente não conseguia contratar por causa do preço, né? A gente tem a questão do preço, a gente tem a questão do espaço também, não, Wellington? Nós sempre tivemos esse problema. Sim. Não adianta trazer um cantor muito famoso, porque o nosso espaço ele é limitado. Os bombeiros falam, né? Olha, pode pôr tanto de público, pode pôr tanto de público. Você sabe que trazer um show a R$2, ou mesmo a 10, é um público muito grande. Um exemplo do que aconteceu em Jaguariúna com o Roberto Carlos, há alguns anos atrás, que houve
pessoas que foram pisoteadas, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido. Os bombeiros, eles nos dão uma margem, né? E de público estimado que pode estar naquele lugar. E a gente vende os ingressos com margem no que eles dizem. Sempre foi assim. Já pensando para evitar tentar, pelo menos, evitar qualquer tipo de problema. Então, o Zezinho trazia esses shows, a gente pagava esses shows, né? Geralmente, esses shows eram pagos pela prefeitura, tá? Hoje, qual a diferença? Como que foi contratado o Pagliato, do Wellington? Isso. Ele traz os shows. Certo. Ele traz os shows. Ele paga os shows. Ele paga os shows. Ele paga os Só shows. que quem escolheu os shows fui eu. Quando eu falo, gente, desculpa, eu falo eu, mas é uma comissão. Foi nossa comissão, tá? A gente não é, a gente fala, quer esse show, naquele ritmo que você sabe, trazer sertanejo, trazer o pagode para agradar quem gosta de pagode, diversificar para agradar todo mundo. Ele traz os shows, tá? E o dinheiro que entra na bilheteria fica para ele pagar os shows. Na bilheteria do show? Não, na bilheteria normal, porque ele vai Geral. trazer todos os shows. Todos os shows vão ser pagos pelo Pagliato. Então, a bilheteria é a entrada, os R$2 da entrada. Os R$2 da entrada. E os 10. Os 2 e os 10. Não fecha a conta isso. Você sabe que não fecha, né? Como que fecha a conta para ele? Como que fecha a conta para ele? Então, vou dar um exemplo para você que hoje em dia tem uma coisa que eu nem sei mexer muito bem, que chama compra coletiva. Você entra no site lá, se você for num restaurante, você paga R$100. Mas se você comprar ali na compra coletiva, sai a 30. Esse grupo Pagliato, ele consegue trazer shows mais baratos, porque ele tem pacote. Quando ele traz um show, ele não traz ele faz vários shows. Então, se ele contrata, por exemplo, o Fernando Sorocaba, uma coisa é um preço para a prefeitura, que o cantor vem uma vez. Uma coisa é o preço para ele, que vai levar aqui, vai levar em outra região, vai levar em outra região. Então cai. O investimento dele não está sendo ruim. Ele consegue, é super positivo. Consegue... Eu estou explicando para você, porque você vai dizer, Suzana, como não fecha a conta, o cara é um empresário. Como que ele vai? Ele vai fazer uma grade de show para mim. Que ele é, vai muito bom, Papai Noel, né? Como que ele vai fazer uma grade de show para mim, que ficou em 800 mil, e vai faturar na portaria, que eu sei o que ele vai faturar, porque eu tenho catraca na portaria. Então, o que a gente fez o ano passado, a gente tem parâmetro para ver esse, e não vai bater. Mas é essa conta, ninguém faz mágica. Ele tem preços que os outros... que o Zezinho não tenha. Essa é não só o Zezinho, eu conversei com vários, Wellington. Por exemplo, eu conversei com o seu João Caramês. Sim. Tivemos que estar junto. Amigo nosso. Ele veio, ele estava com o show de sábado do Alexandre Pires. E ele falou para mim, o show do Alexandre Pires tem um custo alto, é um show alto. Eu falei para ele, seu João, o senhor não traz o show do Alexandre? O senhor fica com a portaria e o senhor traz o show. O Alexandre Pires já veio na cidade, né, André? Mas faz tempo, é de muito sucesso. Porque daí ele corre o risco comigo, você entendeu, Wellington? Porque o que acontece hoje? Vou explicar para você também entender o que a gente está conversando. Que nós estamos conversando aqui em muitos, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo desse daqui, Rio Negro e Solimões. Tá? Rio Negro e Solimões. O show do Rio Negro e Solimões é R$60 mil. Tá? A R$2, você traz ele, mesmo que você ponha, não fecha a conta. Você está entendendo? Mas vamos dizer que naquele dia choveu. Que a gente já aconteceu isso, não é, Wellington? Diversas vezes. É bom conversar aqui com o Wellington do lado, porque ele tem uma experiência larga nisso. A gente acha que vai bombar o show, dá um tempo ruim e não aparece ninguém. Mas a conta está para a gente pagar. Hoje, não. Hoje, se não aparecer ninguém, vamos dizer que no show aqui mais esperado, que é desse rapaz Vitor e Léo, deu uma tempestade, tá? Não apareça... mas vai ter público. Vai ter público, não sei. Algumas mulheres vão estar lá, porque realmente ele tem muitas fãs. Mas que seja um público lá de R$2 mil. Eu vou falar para o rapaz, para o Tupão, filho, que azar você teve. Mas eu não vou pagar. Quem contratou foi ele.
Mas daí tem outra coisa, Wellington, não para aí. Eu tenho que responder, já que é para esclarecer. Sim, claro. A festa é muito cara. Então, eu tenho que alugar um palco, eu tenho que alugar o camarote, eu tenho que alugar o camarim. Só que esse grupo tem essas coisas. Ele assume essa parte. Aqui, inclusive. Estrutura, ele assume essa estrutura. Iluminação. Não, iluminação não. Iluminação é nossa. Tá, iluminação do palco. Do palco. Ah, tá, é dele. Do palco. Do palco. A parte de shows. A parte de shows é dele. Isso é muito caro. Até aquele... Eu sou traumatizada com uma coisa chamada gerador. Você sabe por que eu sou traumatizada? Lógico. Até o gerador ele vai providenciar. No show do... Você lembra do show do Roupa Nova? No Roupa Nova exigiram um gerador. Estava no show lá, gente, para começar o show. E daí chamaram a gente. Já tinham chamado o Hélito. Eu cheguei lá, o Hélito estava branco. Porque o homem falou assim, não vou entrar no show enquanto não tiver um gerador. Gente, sabe o que é um gerador? Tem que ser o gerador do jeito que ele queria. Do jeito que ele queria. Não o que tinha lá, né? Aquela festa lotada, e ele falou, se não trouxer o gerador... O Wellington estava branco e eu quase comecei a chorar. Eu falei, por favor, isso é uma festa beneficente. Nós sofremos aquele dia, né? Quando acabou, hoje, se vocês falaram para mim, como que é o show do Roupa Nova? Eu falei, não sei. Eu estava lá, mas minha alma estava... O gerador era bom. O gerador acho que era bom. E nós demos um jeito lá e eles entraram, né, Hélito? Até esse gerador, que não é uma coisa barata, eu não sei dizer quanto que está mais ou menos. De 2.000 a 2.500 por dia. Por dia, gente. Tem que estar lá, porque esses shows, eles querem o gerador. Tem grupo grande que quer 2 geradores, porque eles trazem muito. Que foi o caso do Roupa Nova, que tinha um gerador e ele queria o segundo. Tinha um gerador lá, mas ele queria o segundo, né, Wellington? Ele queria 2 geradores. Isso mesmo. Então, isso tudo é um custo. Vocês, 2 e pouco por dia, 16 dias, dá 32 mil só de um bendito gerador. Que não sabe nem se vai usar. E que fica só de reserva. E que o Roupa Nova não usou. Ele quase matou a gente e não usou. Não usou. Não usou. Tá, mas ele exige, vem no contrato dele escrito que tem que ter os 2 geradores. Esse grupo tem. Então, ele me eliminou um monte de despesas, Wellington. Tá. Então, só que daí... não, só para entender e para as pessoas entenderem que eu gostaria que as dúvidas fossem todas sanadas. Ele não fez uma doação para o Comas. Não. Ele assumiu um custo que o Comas teria e que hoje não tem mais. Não tem mais. Em troca da bilheteria. Ele comprou o serviço para ele fazer. Não, eu comprei o serviço dele. Porque eu comprei ele? Por que eu comprei ele? Porque eu que dou as cartas para ele. Entendi. Então, ele não fez nenhuma doação por Comas. Não, então esses 500 mil reais eu vou chegar nos 500 mil. Ah, tá. Ele vai fornecer toda essa estrutura, porque eu passei para ele. Eu falei, Sim, eu não vou ter a bilheteria. Eu vou te passar algumas coisas. Então, o que eu passei para ele? Eu passei a bilheteria, o Hélito, e patrocínio. O patrocínio que ele conseguir é dele. Porque eu sei como é difícil conseguir patrocínio. Se ele conseguir, a gente tem que dar a mão à palmatória, que a gente nunca conseguiu, né, Hélito? É aquele patrocínio bem... que as pessoas falam em patrocínio, pensam que é 100, 200 mil... Que é a empresa que paga. Uma empresa que nem, por exemplo, o grande patrocínio nosso hoje é a Ambev. Uma vez teve a Casas Bahia também. Casas Bahia eu não sei quanto pagou, que não era, eu não sei se o Hélito sabe, mas, por exemplo, a Ambev esse ano vai dar de patrocínio 70 mil reais. Dá para pagar os geradores e alguma coisa. E os carros. E os carros. Quem vai pagar o carro desse sorteio é o Grupo Pagliato. Então, eu passei algumas despesas. O carro eles vão pagar. Eles vão pagar toda a questão de montagem, porque algumas montagens eles estão contratando e algumas eles têm. Então, por exemplo, as barracas vai ser o Mário que sempre fez para a gente, porque eu que escolho. Então, a gente vai tentar escolher sempre quem esteve junto. Não pude ficar com o Zezinho, porque daí bateu os interesses. Sim, mas quem a gente conseguiu manter, tá? Então, eu dividi a receita com ele. A receita dele é da portaria, da bilheteria, de R$2, e nos dias de show de 10. Se no dia de 10 chover, eu vou falar, coitado dele, mas a gente saiu desse risco. E patrocínio. E ele vai me montar a festa. Tá? Ele vai ficar responsável por essas despesas.
montagem, pagamento dos shows. Você tem ideia de quanto é a despesa que ele vai ter com shows, carro? Eu tenho como parâmetro do menos, ano passado, mais né? ou menos, Do tem. ano passado. Qual Eu o creio mais ou investimento menos dele? 1 milhão. Ele vai investir um milhão nisso. Eu creio, viu? Eu creio que ele vai... Porque ele Porque vai baratear muita coisa. Os fogos ele vai pagar, Wellington. Eu também? escolho a empresa e ele paga. Gente, desculpa eu falar em primeira pessoa, eu não acostumo. É nós. Sou eu uma equipe. As pessoas sabem. Ai, mas é chato como eu não estou pagando nada, nem tem como pagar Então, isso. os fogos, os carros, Os carros, fechamento é dele, não? fechamento é ele. Então, Portaria, ele tem a portaria. O ano passado, Wellington, sabe aquelas catracas? Banheiros químicos é ele. A portaria, lembra o primeiro ano nosso? As catracas, nós pagamos aquelas catracas eletrônicas. Eu não tenho o valor exato aqui, mas é coisa de 30 mil, mais ou menos. Ele tem as catracas. Quantas pessoas passaram na festa do ano passado? Mas deixa eu concluir essa pergunta, desculpa. senão as verdade, pessoas... vai achar que você não vou concluir, tem toda porque a o Hélio razão. quer saber dos 500 mil. Não, o seu ouvinte, o seu telespectador. Daí, gente, eu fiquei contente, porque com isso, o Hélio, sabe aquele desespero da prefeitura? O Hélio sabe de tudo isso, porque ele sofria. Você chegava com a conta lá, a gente quase apanhava. Não vai ter mais o Hélio. Porque quem pagava os shows era a prefeitura, quem pagava os banheiros era a prefeitura. Ele assumiu essa parte. Ele ficou de receita para ele. A bilheteria, os patrocínios que ele conseguir, que não consegue mais, você sabe que não consegue mais. Ele conseguiu 2, a Sorocred e da Brahma. Tá? E o camarote também. O dinheiro do camarote vai para ele. Ambev? Brahma é Ambev, gente. Tá? Ambev ajudou você, ajudou ele? Não, Ambev patrocinou só ele. Não, 70 mil. Ajudou ele, então? Ele, os patrocínios, por quê, Wellington? A gente percebe que a gente corre muito atrás de patrocínio e não consegue. Você sabe que um particular tem mais... Que na TV a gente tenta apoio, tenta patrocínio. Não consegue. A TV não consegue, imagina. A prefeitura, gente, você imagina, se a TV não consegue, imagine a prefeitura. Então, não é fácil. O pessoal fala de patrocínio naquela ilusão, né? Mas daí o Comas tem que ficar com verba. Afinal, o Comas, ele funciona através da verba que vem da festa junina. Então, esse dinheiro do parque, esses 120 mil, que antes nós pegávamos e investíamos na festa. Ficou para o caixa do Comas. Entrou para o Comas. Só que 220 mil, para mim, o Comas não consegue. O Comas precisa de mais dinheiro. Então, as barracas locadas, lembra o homem falei da cocada, do japonês do lanche. Que, aliás, é votorantinense. É votorantinense, né? Esse pessoal, tudo que isso que eu aloquei, que dá mais ou menos... Eu tenho até os valores aqui, tá, gente? Eu trouxe porque na cabeça a gente às vezes não guarda. Mas dá 180 mil quase de... E tem que pôr o óculos. Né? Deu 138 mil de barracas. De locação dessas barracas. A mulher da cocada, 30 mil. A barraca agora de tapioca, 8 mil. Várias barracas. Está aqui. Quem quiser saber, é só ir no Comas. A gente passa isso para todo mundo, gente. Mas o parque, 288 mil, dá 300, 400 mil. Mas isso é pouco para o Comas. Então, eu falei para ele, eu preciso de 500 mil. Além desses 400? Não. Desculpa. Eu preciso fazer... o ano passado, para vocês terem uma ideia, 500, o ano passado, a prefeitura pondo dinheiro, a gente fazendo tudo aquilo, sobrou para o Comas 400 mil e pouco. Esse ano eu quero aumentar um pouquinho, né, Wellington? O ano passado sobrou 400? Com todo o investimento da prefeitura? Sobrou. Mas também, se eu for colocar o que a prefeitura investiu, mas o que sobrou para o Comas foi 400 e pouco. Okay. 470. Pessoal, só para vocês entenderem, Caixa do Comas é prefeitura municipal é outra coisa. A gente divide as despesas, né? Isso. A gente divide as despesas. Daí, o Grupo Pagnato falou, então, vamos fazer uma coisa. Você fica com o parque. Eu falei, não, eu fico com o parque, eu fico com a alocação das barracas. Mas ia dar menos, ia dar 400 e pouco. Eu não posso ir para trás, eu tenho que... Eu quero tirar, eu quero que a prefeitura não tenha despesa, mas eu também não posso abrir mão
Até porque você tem um ano, Um ano e é tudo, né? Remédio, é leite, é plots, tudo, né? Então, dia 13 de maio, dia 13 de junho, ele complementa até chegar a R$500. 500 mil. 500 mil reais. Então, ele vai pôr a diferença. A diferença. Então, quer dizer, diferença. 280 mil eu estou recebendo da alocação do parque, mais 130 mil da alocação das barracas. Então, nós dividimos a receita. Receita da bilheteria e receita do patrocínio, que ele arrumar. Entendi. Tá? E do camarote fica para ele. A receita do parque e da locação das barracas fica para a gente. Só que eu precisei de mais, porque com 400 mil não dá para tocar o Comas, então ele vai complementar até chegar ao valor de 50. Então, ele vai me complementar 500. Ô, gente, 500. Então, dia 13 de junho, ele me complementa esses 500 mil. Chegamos ao número de 500, tá vendo, gente? Mas não é que nós pagamos para ele. E não que ele tenha desembolsado 500 mil. Ele deu condições para que o Comas pudesse ter um caixa de 500 mil. Olha aí, que simples. Oxa, fácil de entender, esse né? ano, Wellington, então, nós vamos tocar o restaurante de novo. Que vai também. Que lembra que a gente fechou o restaurante? Exato. Então, esse ano nós vamos tocar o restaurante de novo, que é uma fonte de recursos. Então, eu espero faturar pelo menos mais uns... Estou lutando para isso, faturar pelo menos uns 50 mil no restaurante. E daí eu vou atrás dos meus patrocínios. Então, a Rede Bandeira já vai me patrocinar o restaurante. Eu estou indo atrás de patrocinadores também que vão patrocinar, no caso, essa atividade do Comas. Maravilha. Agora, torcer para que o empresário ele consiga rever todo esse investimento dele, para que ele, no próximo ano, ele possa estar contribuindo e ajudando novamente, né? Porque se você fez umas contas aí meio rápida, como eu fiz, o investimento dele é mais de 1 milhão. Então, precisa ter um público na festa de pelo menos aí, acho que em torno aí de 20 a 30 mil pessoas por dia. Olha, Wellington, agora, você sabe que um tempo atrás a gente não tinha como controlar o fluxo. Era meio no olhômetro, né? No chutômetro. A polícia militar que falava, né? Porque a cada metro quadrado parece-me que é 4 pessoas. Então, a gente pegava o tamanho da praça e multiplicava por essas 4 pessoas.